Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, amado irmão, nessa noite. Gostaria de abordar um tema que eu considero muito pertinente em nossos dias. Tanto eu como você recebemos constantemente mensagens, posts de pessoas que supostamente são cristãos. Muitos têm se colocado dizendo-se cristãos, falando em nome dos cristãos, até convocando os cristãos para mobilizar para alguma questão ou outra. Mas a questão que eu quero refletir com você, será que essas pessoas todas que assim se colocam no lugar dos crentes, falam pelos crentes, ou até mesmo convocam os crentes, são crentes? Eu gostaria de pensar isso à luz da palavra do Senhor, porque são tantos discursos, tantas falas, tantas mensagens que deixam o povo de Deus confuso. E eu quero que você reflita sobre isso, porque o cristão tem uma postura, o cristão tem uma atitude, o cristão tem um caráter que é definido pela sua união com Cristo Jesus acima de tudo. Não pela sua religiosidade, ou professar alguma igreja, ou essa ou aquela outra, mas sua união com Cristo. E eu quero abordar esse tema com você nesta noite, amado. Quero falar sobre isso. Vamos lá. O que envolve ser um cristão? Ok? O que envolve realmente ser um cristão em nossos dias? Em nossos dias. E, acima de tudo, à luz das Escrituras Sagradas. Bom, ser cristão significa, acima de tudo, ser um discípulo de Jesus Cristo. Ser um discípulo de Jesus Cristo. E não há discipulado verdadeiro sem um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. O discipulado cristão, ser um cristão de verdade, envolve renúncia, envolve sacrifício, envolve submissão. Ser um discípulo de Jesus Cristo implica em uma entrega total de nossas vidas. Ter uma vida totalmente transformada pela sua graça e pelo seu poder. Isso é ser um cristão. Ser alcançado pela graça, ser transformado numa nova criatura. Eu quero abordar isso hoje. Vamos lá, irmãos. Que Deus nos abençoe no estudo da palavra nesta noite. O que envolve, então, ser um cristão? O que envolve, meu irmão, seguir a Jesus? Porque discípulo, no sentido bíblico, é um seguidor de Cristo. Alguém que confessa o senhorio de Cristo. Alguém que confessa a Jesus como seu Salvador e o segue e rende-se a Ele e vive segundo os seus mandamentos. Vamos ver, o que envolve ser um seguidor de Jesus, um discípulo? O que envolve? Alguns pontos. Primeiramente, seguir a Jesus, ou ser um cristão, envolve fé, compromisso e uma dedicação total a Cristo. Fé, compromisso e uma dedicação total ao Senhor Jesus. Isto é ser um crente, isto é ser um discípulo, é ser um seguidor, ser um cristão. O texto de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62, é importantíssimo nesse conceito. Veja o que Jesus disse. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Alguém se colocou, se prontificou a seguir a Jesus. Multidões seguiram Cristo em alguns momentos. A resposta de Jesus foi: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Certamente este homem, provavelmente bem intencionado, mas equivocado, queria de alguma forma se beneficiar de estar ao lado de Cristo, de ter algum benefício, de receber alguma coisa,
como muitos entendem o cristianismo como um instrumento de dar, de se apropriar e se desfrutar alguns benefícios que são dados por Deus. Esse homem estava errado. Muitos hoje em dia também estão errados, querendo se beneficiar do evangelho, se beneficiar da mensagem, se beneficiar da igreja. Estão equivocados. Isso não é ser cristão, é receber alguma coisa e desfrutar de alguma coisa. Não é bem isso. A outro disse Jesus, olha, Jesus disse, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai. Uma resposta educada, uma resposta protocolar, como quem diz, olha, não é o meu momento, eu tenho um compromisso com a minha família, quando eu terminar o compromisso com a minha família, no meu tempo, aí quem sabe eu sigo o Senhor. É uma questão de prioridade, de não entender o chamado, de não entender quem estava chamando e o propósito desse chamado, que é algo muito maior do que esta realidade, do que esse tempo oferece. Este homem não entendeu. Aí Jesus respondeu, deixa os mortos, sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Que interessante. Na análise, na visão do cristianismo, o chamado é uma transformação de vida, uma entrega total de conceber o reino de Deus como algo prioritário, conceber a mensagem do evangelho como algo maior na vida, algo maior do que qualquer sonho, realização pessoal. Foi isso a palavra de Jesus, a resposta àquele homem a quem ele convocou para seguir. Uma outra pessoa, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Novamente, alguém que não entendeu o chamado, alguém que não entendeu a palavra de Cristo e nem quem era aquele que estava falando, o Senhor da glória. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É assim o chamado cristão. É agora, é pronto, é decisivo na vida. É assim que Deus faz comigo, Deus faz com você, Deus fez conosco. Ele vem ao encontro da nossa vida, nossa história e nos chama a uma entrega de vida. E no momento que ele fala, ele olha, temos que tomar uma decisão realmente e priorizar e entregar nosso coração ao Senhor. Compromisso, fé, entrega total. Não menos que isto. O verdadeiro cristão é alguém que passa por esse processo. Ouve o chamado, entende o chamado, responde ao chamado e se rende totalmente a Jesus para segui-lo. O texto de Marcos 8, 34 e 35 diz assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Esta é a palavra de Jesus. Este é o chamado do Evangelho. Ser cristão é ouvir esta fala, esta convocação de Jesus. Se alguém quer vir após mim, nós somos chamados a ir após ele e somos chamados a nos entregar, tomar a cruz, negar a nós mesmos e decidir segui-lo. Isso é discipulado, isso é conversão, isso é a transformação de vida, é crer, é se comprometer e obedecer, é seguir a Jesus. Isso é o discipulado. Ser cristão é passar por esse processo de entregar a sua vida a Ele inteiramente, não tem nada mais importante, negar a si mesmo, por tomar a cruz, de entender que Ele é a razão de ser de nossa existência, de que Ele preenche a nossa vida, que não há um convite maior em nossa história do que é o que Ele fala através do Evangelho, a mim e a você. E Ele diz mais, quem perder a sua vida, entregar inteiramente por amor a Ele, é salvo, mas quem não assim render, quem quiser salvar sua própria vida, e tomar a decisão contrária, disse Jesus, perdê-la.
Eis a oportunidade, amado, eis a oportunidade que todos têm quando ouvem a palavra do Evangelho de Jesus, a mensagem de Deus. É uma mensagem é um convite a se aproximar de Deus, a conciliação, a reconciliação, a estar com Deus. Esse é o chamado do Evangelho. Ser cristão envolve isso, fé em Jesus, uma entrega de vida a Jesus, um compromisso com Jesus. Mateus 16, 24 a 26 diz assim também: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essa grande questão é a mensagem do povo de Deus nos dias de hoje. Essa é a mensagem que temos que anunciar ao nosso povo brasileiro, carente de esperança, carente de uma mensagem de vida, uma mensagem verdadeira, uma mensagem que transforma, uma mensagem que salva. É esta mensagem, é este convite de Jesus a uma juventude perdida, a uma juventude caída, sem esperança. Temos que proclamar esta mensagem. É isso que o Evangelho fala. É o convite de Jesus aos nossos dias. Amados, igreja, levanta, ouça o chamado do Senhor, anuncie a Cristo. O segundo ponto: seguir a Jesus, ou ser um discípulo, ser cristão, envolve uma vida completamente transformada. Ser crente é isto. É ter recebido o chamado, já vimos, que nos leva à fé, compromisso e entrega, já vimos. Mas esta entrega implica uma transformação total da nossa vida. Ser um discípulo de Jesus implica ser transformado completamente pela sua graça, completamente. O nosso coração é restaurado, a nossa mente é iluminada, a nossa alma é transformada, afetada com a graça de Deus, iluminada pelos céus. E a nossa vida é transformada. Temos uma nova disposição de coração, temos uma nova vontade, um novo objetivo na vida, que é agradar a Deus, que é viver para Deus. E, ou seja, as coisas antigas ficaram, as coisas erradas nós abandonamos. Ele muda, vícios, hábitos, pecados são perdoados e nós somos libertos e a nossa vida é transformada. Isso é ser um cristão de verdade. Não é da boca para fora, não é apenas um discurso verbal, uma aceitação de um programa de uma igreja, do discurso de uma igreja. Não, é ter a sua vida completamente transformada pela graça de Deus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa experiência da conversão do pecador, a conversão do homem, nós somos transformados numa nova criatura. A nossa vida antiga passou, ou seja, nós somos libertos. Se nós estivermos envolvidos com questões erradas na vida, o Senhor nos perdoa e somos transformados. Nós não queremos mais aquilo. Nós não desejamos mais o pecado. Tem coisas que nós abandonamos porque Ele mudou o nosso coração. Isso é ser um cristão, é ser transformado. Eu não quero mais aquilo, eu não desejo mais aquele vício, aquilo que eu fazia no passado. Eu abomino aquilo, eu tenho vergonha daquilo, mas Jesus me libertou de tudo isso. Essa experiência do crente, ser crente, ter essa experiência de uma vida completamente transformada. João, o Evangelho de João 8:12, assim disse o Senhor Jesus. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é verdade. A experiência da nossa conversão em Cristo, quando nós cremos, entregamos nossa vida, nos rendemos a Ele para segui-lo, realmente a nossa vida é iluminada. Nós somos libertos
das trevas, do poder das trevas, da cegueira, do pecado, do mundo, das sugestões de Satanás em nossa vida. Nós somos transformados e nós seguimos a luz. O caminho de Jesus é o caminho da luz, luz eterna, vida eterna. Há um outro texto muito importante. O apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 1, diz assim: como filhos da obediência, nós, os cristãos, os crentes, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nós entregamos nossa vida a Cristo e fomos perdoados e reconciliados com Deus e separados para Deus. Agora, como cristãos que somos, devemos ter uma vida de santificação, uma vida de santidade, deixando as coisas da velha vida, do velho homem, e vivendo segundo a vontade de Deus, uma vida santa, abandonando o pecado e procurando e buscando uma vida que agrade ao Senhor. Esta é a exortação do apóstolo Pedro. Terceiro ponto: seguir a Jesus, além de ter uma vida transformada e de implicar em dedicação total e fé. Terceiro ponto: seguir Jesus envolve uma vida agora de total obediência aos mandamentos do Senhor. Obediência a Ele. Afinal, não somos discípulos? Não somos? Não afirmamos e não confessamos pela nossa fé que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador e nós entregamos nossa vida a Ele para segui-lo? Ora, se nós afirmamos isso, implica que nós confessamos que vamos obedecer a sua palavra, vamos seguir os seus mandamentos, vamos nos esforçar continuamente para guardar os seus mandamentos. Assim, isso é o que faz de um crente, um cristão verdadeiro, aquele que se dispõe a obedecer ao Senhor. Essa é a preocupação na vida de um crente verdadeiro. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus, não a vontade própria, nem a vontade dos homens, mas a vontade do Senhor, acima de tudo. João 8,31 diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Palavra de Jesus. Vamos inverter aí a expressão. Sois verdadeiramente meus discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra. Está dizendo aos judeus convertidos, aqueles que haviam crido nele. 1 João 2, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz assim, olha que importante isso. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. É uma prova, uma evidência de que a nossa vida mudou, que nós o conhecemos, que somos discípulos de verdade. É que nós guardamos os seus mandamentos. Aí continua, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Uma prova de que alguém é crente mesmo. Crente mesmo. É a sua deliberada, intencional disposição de fazer a vontade de Deus, de viver segundo a vontade de Deus, o que agrada a Deus, em tudo, como crente, como membro da Igreja de Jesus Cristo, nas suas atribuições, nas suas responsabilidades, nos seus compromissos. É guardar os mandamentos. Olha, só isso aqui é um tema muito amplo que implica guardar os mandamentos do Senhor.
implica muitas coisas na vida do crente. Andar segundo a palavra de Deus em todos os aspectos de uma vida moral, uma vida íntegra, uma vida reta. Implica em sua obediência ao Senhor, em amar o próximo, em perdoar o próximo, em amar o irmão, em acolher o irmão, em edificar o irmão, em encorajar o irmão, em edificar o irmão com seus dons e talentos espirituais, em se comprometer com o corpo de Cristo, que é a sua igreja, e se envolver com a igreja, amando, cuidando, edificando, cumprindo os mandamentos do Senhor. Quão sério isso daí? Quão sério isso aí? Alguém diz, eu o conheço, mas não guarda os mandamentos, é descaradamente um mentiroso, hipócrita. Nele não está a verdade, diz o Senhor, não está a verdade. Temos que provar o que nós declaramos e professamos com a nossa vida, com o nosso comportamento. É ação, é prática. É assim o cristianismo. Quarto ponto, seguir a Jesus até com cumprimento do anterior. Apenas destacando um dos elementos que é guardar os mandamentos do Senhor. Entre tantas coisas, envolve o exercício verdadeiro de amor de uns para com os outros. Ser um cristão, ser cristão de verdade, é amar ao próximo, amar o semelhante, amar o irmão, amar a comunidade, e servir, e se entregar, se dispor para servir uns aos outros de verdade, não é só de conversa, não é só de língua, não é só de palavra, mas com ações, com disposição, com envolvimento pessoal, na vida das pessoas, na vida da comunidade, na vida da igreja. Se envolver, isso é amor, é cumprir o mandamento. Qualquer coisa menos do que isso é mentira. É mentira, é cristianismo falso, enganador. Seguir a Jesus envolve amar. João 13, 34 a 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O mandamento, lembra do ponto anterior? Que é meu discípulo, guarda meu mandamento. Ele já deu um deles. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Claro assim. Não tem mistério do que o crente tem que fazer. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Simples assim. Profundo assim, constrangedor assim, porque essa é a prova do verdadeiro cristianismo, que ele é evidenciado pela nossa fé, e a fé evidenciada pelas obras, e as obras demonstradas em amor. Então mostra a tua fé, amado irmão, mostra a tua fé com as obras, com a ação, com a atitude, amando o irmão, amando a todos. É mandamento, o discípulo é esse. Se não ama, se não se envolve, se não se interessa, que não participa do corpo, da vida da comunidade, se não ama a comunidade, então onde está esse cristianismo? João 15, 12 a 14, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É assim o cristianismo. Ser cristão é assim. O Senhor disse, devemos amar como ele fez. Qualquer coisa menos do que isso é nada. É engano, é engodo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Porque esse é amor, é sacrifício, é renúncia, é se doar pelo próximo. Então prova, amado irmão, irmã, prova seu cristianismo, seu discipulado, a sua confissão de fé, evidencia com amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse Jesus. 1 João 3,23, disse o apóstolo João: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Muito interessante a relação que as Escrituras fazem. Aqui o apóstolo João faz isso com muita propriedade entre o mandamento e o amor. O amor e o mandamento. E o conhecimento de Deus. Eu conheço, eu guardo o mandamento. Se eu guardo o mandamento, eu amo. Se eu não amo, não estou guardando o mandamento,
e estou provando que eu não o conheço. É a lógica do apóstolo João. Então, amados, ser cristão envolve amor, não só discurso, balela, conversa fiada, mas amor prático. 1 João 4, 7 a 8, ele diz mais: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Tremendo. É a palavra de João. A relação entre ser cristão, conhecer a Deus, implica guardar o mandamento e amar. Amar ao próximo. Amar uns aos outros. E temos que colocar isso em prática, meu irmão. Por isso temos que conviver uns com os outros. Sim, aprender, conviver com as pessoas, ajudar as pessoas. Isso envolve relacionamento, disposição para aceitar a opinião, disposição para ajudar, para aconselhar, disposição para perdoar, disposição para pedir perdão. Tudo isso são as consequências do relacionamento comunitário, de viver. Não fuja disso, não fuja. É para isso que nós somos chamados, para colocar em prática a nossa fé, amando assim, de verdade, ao irmão, em vez de criticar, apontar o dedo, só apontar o dedo, mostrar problema, ame, aprenda a amar, ajudar, encorajar, levantar. Isso é difícil, é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque nós somos maus, porque há uma natureza dentro de nós, um pecado que habita em nós. Paulo já dizia isso: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. Então nós devemos lutar conosco mesmo para as coisas ruins, as coisas do coração, da natureza pecaminosa sejam vencidas pelo Espírito Santo. E assim, em vez de orgulho, nosso coração, dureza de coração, sejamos amorosos, compassivos, misericordiosos, benignos, conforme Gálatas fala do fruto do Espírito Santo. Amém. Aliás, no fruto do Espírito, o primeiro na lista é amor. Só para lembrar, é amor. Quinto ponto, seguir a Jesus implica também, além de uma vida de amor, uma vida de obediência, uma vida transformada, uma vida de dedicação. Nós vimos isso, né? Até agora. Quinto e último ponto, tá? Seguir a Jesus implica em uma vida repleta de frutos. Repleta de frutos. Ser cristão é ser feliz, ser abençoado por Deus, ser dotado por Deus, ser usado por Deus. Ser cristão é estar na mão de Deus, ter intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Jesus usou esta figura muito importante no capítulo 15 de João da videira. Por isso é esta imagem da videira. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco isso. Olha só, João capítulo 15 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, discípulo, cristão, transformado, esse dá muito fruto, disse Jesus. Quem permanece nele, comunhão, intimidade, e Jesus nele, pelo Espírito Santo, dará muito fruto, disse Jesus, porque ele é a fonte de vida. Nós apenas os ramos que estamos ligados a ele, a videira. Porque ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não fazemos nada certo. Sem Jesus não fazemos nada correto. Sem Jesus não tem nenhuma obra. Sem Jesus não tem nenhuma obra verdadeiramente espiritual. Sem Jesus não há nenhuma obra que seja para a glória de Deus. Ele é a base de toda obra, de toda ação, de todo esforço, de todo projeto de vida e existência da igreja. É Jesus que é a fonte, usando os seus instrumentos, os seus ramos que estão ligados a Ele. O ramo não dá fruto sozinho. O fruto vem da ação de Jesus na vida dos crentes. Os crentes são esses que dão fruto. No versículo 8 ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Observou? Você observou? Nisto é glorificado meu Pai,
em que deis muito fruto, meu irmão, e assim vos tornareis meus discípulos. Isso é discípulo de Jesus. Vamos ter como referência a palavra de Deus. Não ficamos ouvindo tantos discursos por aí afora, tantas falas. O que é ser crente, o que o crente deve fazer, o que o crente deve fazer na sociedade. Fulano diz, o outro prega, o outro ensina. Meu irmão, voltemos para as Escrituras, para a fonte que é Jesus. Precisamos ouvir a voz do Senhor. E é tão simples, é tão clara. Vos tornareis discípulos quando estiverem ligados à videira e através dos muitos frutos, por estar ligado a Jesus, honrando, glorificando, adorando, servindo, fazendo a obra dele. Nisto o Pai é glorificado. Nisto o Pai é glorificado, nos muitos frutos espirituais e verdadeiros que os crentes produzem. Sim, por serem discípulos. A glória, ou seja, não é dos homens, das igrejas, dos grupos, das instituições. A glória é do Pai. É isso que importa. Não é a opinião das pessoas, o que acham, o que agrada, o que pensam. Mas se o Pai ser glorificado em ações verdadeiras, em ações de amor, cumprindo a palavra e obediência da parte de todos nós, isso é ser discípulo, ser crente hoje em dia. Não segundo os padrões e a caixinha que as pessoas ficam aí definindo. Segundo o pensador tal, ser crente é isso. Segundo o escritor tal, ser cristão é isso. Ah, que bonito, que lindo. Mas se não for baseado no que Jesus disse, isso aí não tem significado. Voltemos às Escrituras Sagradas. A igreja contemporânea precisa voltar à Bíblia. João 15,16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Que bênção, que verdades! É o Cristo soberano que chama, que escolhe e que designa. Chama os discípulos para pregar o Evangelho até os confins da terra. Convoca a igreja para anunciar o Evangelho até os confins da terra. E deem frutos na medida em que é proclamado o reino de Deus. E assim, obedecendo ao Senhor e dando frutos, as orações são respondidas em nome de Jesus Cristo. Quantas verdades! Ou seja, as coisas não acontecem porque nós somos esforçados, porque nós somos bem intencionados, porque nós tentamos fazer a coisa correta. Não. As coisas dão resultado porque Deus, pelo seu poder e soberana vontade, age em nós e através de nós pela sua graça. E os frutos vêm, e os frutos, acima de tudo, alcançam as almas. Os frutos, acima de tudo, transformam vidas. Os frutos não são apenas tarefas cumpridas, programações realizadas, eventos bem-sucedidos. Isso não é um fruto se não atingir as almas e os corações. E o nome do Pai não for glorificado na pregação da palavra. Isso é tremendo. Concluindo, meu irmão, esta breve meditação, o que envolve seguir a Jesus? O que envolve ser um cristão nos nossos dias? Um cristão de verdade. Não esses que se dizem crentes e falam em nome dos crentes. Não. Mas seguir a Jesus de verdade, de uma forma que esta sociedade brasileira seja transformada pela graça e pela luz que vem do céu, que somente Jesus. Somente Jesus vai tirar o homem da ignorância e das trevas do seu pecado, da sua brutalidade, da sua ignorância, da sua escravidão ao pecado. Sim, os homens são escravos do pecado, escravos do mundo, escravos de Satanás. Quem que pode libertar o homem, senão o Filho de Deus?
que veio à Terra para fazer isso. E veio. Então, seguir a Jesus, meu irmão, envolve, primeiramente, a fé em Cristo, um compromisso, porque de seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir, e uma entrega, uma dedicação total a Jesus Cristo. Isso é ser crente. Não tem outra pessoa mais importante na minha vida e na tua vida. Não tem mais ninguém maior ou mais importante do que Jesus, o Senhor da nossa vida. Porque se isso não for verdade na minha e na tua vida, alguma coisa está faltando, alguma coisa está errada na tua ideia de ser crente. Você não é crente porque você pertence a uma família de crentes, porque você foi criado no ambiente cristão, ou porque você foi criado na própria igreja. Não, isso não faz de você um cristão, não. Se você não entregou sua vida a Jesus, se você não se rendeu a Ele, se Ele não mudou teu coração. Olha, pensa nisso, amado. Quem sabe esta é a noite que o Senhor está mexendo no teu coração, falando contigo. Seguir a Cristo, seguir Jesus, implica em ter uma vida completamente transformada. O crente realmente convertido muda tudo. Muda seus valores, muda seus hábitos, muda o seu coração. Ele foi completamente transformado, a sua vida muda. É cheia da graça de Deus. Há regozijo, há gozo, a esperança, a fé, a confiança. O seu coração é transformado, a sua vida é transformada. Isso é ser crente, meu irmão. Ser crente, em terceiro lugar, envolve uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor. É verdade, ser cristão é aquele que obedece a palavra de Deus, guardar o mandamento, fazer a coisa certa, segundo a palavra. Então, o cristão se mete em coisa errada aí, está fazendo deliberadamente, desobedecendo a palavra do Senhor. Ser cristão é isso, amado. Quarto lugar, ser cristão envolve, então, cumprindo o mandamento, amar de verdade, uns aos outros, amar o povo de Deus, amar o próximo, amar o irmão e praticar isso. Precisamos obedecer. Você é discípulo? Você é crente? Então, faça-o. E finalmente, o quinto ponto que vimos, seguir a Jesus implica uma vida cheia. Como Jesus disse, muito fruto. Vades e deis muito fruto. É assim a vida do crente. Uma vida abundante. Uma vida repleta de graça, de alegria, de esperança. Com uma mensagem viva, uma mensagem do Espírito Santo, uma mensagem que está no seu coração e na sua vida. É uma vida bonita, a vida de um crente. Um crente de verdade é assim. Amado, e você? E você? E você, meu amigo? Você está seguindo a Cristo? Você está seguindo a Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Quem está dirigindo a tua vida? Quem está dirigindo? Como é que está a tua vida, meu irmão? Como é que está a tua vida, meu amigo? Onde está a tua esperança? Pensa na tua história, no teu coração, no teu momento, na tua fé. Desejo no meu coração fazê-lo pensar nisso, com muito amor. Quero fazer um apelo, meu irmão, meu amigo. Um apelo ao teu coração nesta noite. Ao teu coração. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo para nos salvar. Esta é a nossa mensagem. Esta mensagem que eu quero trazer a você nesta noite. Considerando, e eu vou explicar, considerando que todos nós somos pecadores e que não há nada em nós, nada, nem em mim, nem em você, que nos justifique diante de Deus. Não há nada de bom. Pelo contrário, por causa do pecado, todos estamos condenados. Por isso, meu querido, meu amigo, Deus enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, nos livrando assim da condenação eterna, perdoando todos os nossos pecados, e nos reconciliando com o Pai.
Portanto, meu amado, todo aquele que crer em Jesus será salvo e vai gozar e desfrutar da vida eterna. Porque lá na cruz, nosso pecado foi perdoado, a nossa condenação eterna foi colocada sobre Jesus, assim nós somos justificados e assim nós somos reconciliados e adotados como filhos de Deus. E por isso temos acesso ao Pai e por isso recebemos de graça a vida eterna. Abra o teu coração, meu irmão, meu amigo, abra o teu coração nesta noite. Peça com a tua fé, do seu jeito, peça em oração: Jesus, eu creio. Jesus, eu aceito. Jesus, eu entendo. Jesus, entra na minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha história. Não é questão de religião. Esquece isso. Não é questão de tradição. Esquece isso. É questão vital. É você e Deus. É você e Deus. Venha, ore, peça, clame, confesse diante do Senhor e receba nessa noite, pela graça de Deus, Ele entrando no teu coração e mudando tua vida, receba de graça a vida eterna. Entregue sua vida, amado, a Ele hoje mesmo. Creia somente nele e confie que todos os seus pecados, todos estão perdoados. E receba assim, amado, a vida eterna. Amém? Faça isso. É a mensagem de Deus para você nessa noite. Faça isso. Entregue a sua vida a Cristo. Estes símbolos representam uma obra realizada há cerca de 2000 anos atrás. Sim, o Deus eterno entrou no tempo e entrou na história e se fez homem. Deus se fez homem, Jesus Cristo. E no ato de amor, entregou a si mesmo como um sacrifício no nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar. Lá na cruz do Calvário, a coroa, os espinhos e a cruz eram para serem nossos, mas não. Ele tomou nosso lugar. E uma única vez, um único sacrifício, um único, perfeito, de conotação eterna, ele salvou a todos aqueles que nele creem. Sim, eu creio. Esse é o convite. Creia no que ele fez. Não é o que você faz, nem o que você merece, mas o que ele já fez. Louvado seja Deus por isso. Venha a Cristo, amado irmão. Venha a Cristo. Que possamos compreender, todos nós, o que envolve seguir a Jesus. Entrega, mudança total de vida, obediência, amor ao próximo e uma vida de muito fruto. Ser um discípulo totalmente dedicado, totalmente consagrado, transformado, obediente e pronto a amar e dar muitos frutos para que o Pai seja glorificado com a nossa vida. Isso é tremendo. Isso é ser crente hoje em dia. E não apenas falar usando os clichês dos crentes, as falas dos crentes, os hinos dos crentes. Não! Precisamos haver conversões dentro de nossas próprias igrejas. Conversões verdadeiras de homens e mulheres e jovens transformados pela graça de Deus em verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que mudem esta geração perdida nas trevas do pecado. Que Deus nos abençoe, ó igreja, ó discípulos, ó crentes, assim que Deus nos levante. Muito obrigado, meu amado irmão, que a palavra de hoje tenha encontrado lugar na tua vida, na tua família e na tua casa. Somos crentes de verdade, não de blá blá blá, não de discurso, mas transformados pela graça do Senhor. Portanto, eu deixo aqui para encerrar esta saudação apostólica. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Amém. 1 Coríntios 16, 23. Um grande abraço, tenha uma ótima semana e domingo esteja na casa de Deus.
servindo ao Senhor no dia do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu estou aqui à tua disposição, pronto para te ajudar e orar por você. Fica com Deus, um grande abraço.